Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu tô aqui com o Marcos, né, Milânia, o Arthur, o Erivelto Carvalho, o Lucas Berlanza. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Como Kardec tratava a política, né? E o que dizer de grupos que hoje em dia se utilizam da política partidária, né? Eu colocaria aqui uma primeira questão, né? Como Kardec ele via a questão da política partidária nas sociedades espíritas. Eu vou começar respondendo aqui. Eu vou utilizar um trecho aqui de Kardec, aqui no livro dos médiuns, né, no capítulo 30, no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele diz: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nelas as questões políticas, de controvérsias religiosas e de economia social, né? Esse artigo aqui eu vou deixar depois na descrição, é um artigo que eu publiquei no blog do Marco, né? E vocês vão poder acessar depois, né? Tem outros trechos que eu queria mostrar aqui, que Kardec fala disso. Por exemplo, esse trecho aqui, da Revista Espírita, Kardec diz: em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços. A fonte, a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1862, fevereiro, né? A resposta à mensagem de Ano Novo dos Espíritas Leonenses. Tem outro trecho aqui que ele diz, Kardec, né? O que caracteriza principalmente esses pretensos adeptos é a tendência para fazer o espiritismo sair dos caminhos da prudência, a provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política. Aqui, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1863, março, falsos irmãos e amigos ineptos, né? Então, eu fiz essa introdução para mostrar que realmente política partidária não deve ser colocada nas sociedades, né? Então, é uma questão que não entra. Mas muitos poderiam argumentar, né, que Kardec não se envolveu com política partidária por medo, por receio, né? Esse argumento é muito utilizado, né? Eu até coloquei aqui num dos tópicos, Kardec não podia falar de política, né? A ditadura napoleônica dificultava a liberdade de expressão no período de publicação de suas obras. Esse argumento é muito utilizado, né, sobre a ditadura napoleônica. Quem pode começar a falar sobre isso? Bem, eu poderia comentar a respeito dessa questão do Napoleão III. Esse realmente, como você disse, Eric, é um argumento muito utilizado. Em primeiro lugar, a gente pode observar que esse argumento, na verdade, ele é inventado, ele é criado, ele não tem uma fundamentação. Então, por exemplo, supõe-se que Kardec evitava discussões políticas e recomendava que se evitasse isso nas sociedades espíritas, ou no âmbito do espiritismo mesmo, simplesmente temendo as questões que envolviam a ditadura de Napoleão III durante o Segundo Império Francês. No entanto, quando a gente analisa a história do Segundo Império Francês, ele tem início em 1852 e finaliza em 1870, quando Napoleão III é, enfim, deposto, durante esses 18 anos, essa questão da ditadura e da repressão, ela não foi unânime, ela não foi integral durante esse período. Até, por exemplo, 1860, havia, de certa forma, uma mão de ferro, né, uma ditadura de Napoleão III em questões de proibição de organizações políticas, não havia liberdade de imprensa na França, a Assembleia, né, legislativa, o parlamento francês, ele ficava praticamente nas mãos do imperador, só que quando chega por volta de 1860, Napoleão III ele começa a ter um desgaste político e um desgaste dos seus principais apoiadores. Por exemplo, o clero e várias pessoas da elite católica e também da elite econômica francesa começaram a retirar o seu apoio a Napoleão III, descontentes com muitas das atitudes que ele estava tendo. E, durante esse momento, Napoleão, a partir de 1860, é obrigado a fazer concessões, a fazer uma abertura política muito maior. E
Dentre as aberturas que ele realizou foi, ele concedeu liberdade de imprensa, permitiu uma maior organização partidária e ainda deu anistia a alguns opositores seus, permitindo que eles pudessem retornar à França, como foi o caso, por exemplo, de Vitor Hugo, que pôde retornar nesse momento já anistiado. Vários dos anistiados, como o próprio Vitor Hugo mesmo, já atuavam em forte oposição ao próprio Napoleão III após esse período aí de 1860. Então, como já havia liberdade de imprensa, de certa forma relativa, maior organização partidária, a oposição foi tolerada. Em 1863, por exemplo, a oposição a Napoleão, eles conquistaram cerca de 40 cadeiras no parlamento francês. Então, ou seja, discutir questões políticas, inclusive de oposição ao próprio imperador naquele período, já não era mais um problema tão grave assim. Então, em 1862, quando Kardec publica esse texto, né, na Revista Espírita, dando lá uma mensagem para os espíritas lioneses, uma mensagem de Ano Novo, o que ele já faz? Ele já pega esse período em que havia essa maior abertura. Então, em primeiro lugar, também, que o próprio Kardec ele já era um cidadão consciente da realidade da política francesa, e ele também tinha suas opiniões sobre política, como cidadão e tudo mais. Ele faz, na verdade, aqui uma explanação, um pedido aos espíritas para que não se envolvessem com essas questões políticas, porque elas fugiam do escopo da doutrina espírita e do seu objetivo também. Para que não houvesse distrações, para que as sociedades espíritas não se transformassem em fóruns de debates políticos e perdessem aí o seu caráter universal, o seu caráter de fraternidade, de unidade de pensamento também, de objetivos. Então, o que acontece? Esse período, esse argumento da ditadura e da repressão, ele já não cabia mais nesse momento. Então, Kardec já tinha total liberdade, se ele quisesse entrar nesse mérito, de tê-lo feito. E, a partir de 1866, a situação do Segundo Império Francês, ele passa a ter uma abertura ainda maior. Napoleão acaba fazendo novas concessões, e mesmo nesse período, Kardec mantém o seu pensamento coerente. Vamos evitar questões políticas no âmbito da doutrina espírita e das sociedades. E ele continua falando a respeito disso, tanto que em 1866, numa das edições da Revista Espírita, ele volta a fazer lá uma definição do próprio Espiritismo, e ele vem reforçar. O Espiritismo não constituía um culto novo, não constituía também um sistema particular de política, de legislação e nem de economia social. Isso em 66. Em 68, ele vem e dá uma nova opinião a respeito disso em relação a esse tema nas sociedades. Ele fala, por exemplo, fazendo um elogio à Sociedade Espírita Espanhola, e esse elogio foi feito na edição de dezembro de 1868. Lá na Revista Espírita, ele elogia um dos artigos do estatuto dessa sociedade espanhola. E esse estatuto ele dizia o seguinte, que a sociedade não poderá, em caso algum, ocupar-se de questões políticas, nem de discussões ou controvérsias religiosas, que tendessem a lhe dar um caráter de seita. Então, ele percebe que, se você trata no âmbito espírita de questões religiosas, de questões políticas, ideológicas, questões em geral que não são consenso nem nas suas áreas particulares, o que acontece? Você está dando abertura a transformar o movimento espírita e a instituição espírita, que assim o faz, em uma sociedade com caráter de seita. Seita no sentido religioso, seita no sentido político partidário. Então, esse era o tipo de comportamento a ser evitado pelas sociedades e pelo espiritismo como uma ciência filosófica também, por fugir aí do seu âmbito de estudo, de fugir também dos seus objetivos, do seu escopo e tudo mais. E, nesse momento, na mesma edição, né, em dezembro de 68, ele faz também um outro elogio aos espíritas espanhóis. Eles viviam, naquele momento, a situação gravíssima, que era a Revolução La Gloriosa, que foi o momento em que o país, né, a Espanha, ficou extremamente dividido. Haviam, por exemplo, espíritas que estavam participando da Revolução e aqueles que eram também contra-revolucionários.
E a Sociedade Espírita Espanhola manteve o bom senso de evitar que esses problemas políticos e revolucionários viessem a cair, né, no meio do seio do espiritismo naquele período. Então ele faz esse elogio e torna novamente a falar que o espiritismo não deveria se afastar desse objetivo primordial. Complementando aqui, enquanto o Eric retorna, a gente pode ver o seguinte: então, não foi por motivos de uma certa covardia, ou então fugindo de determinadas perseguições, que Kardec evitou fazer essa associação do espiritismo com política, muito menos com questões ideológicas e partidárias. O objetivo dele é evitar que a doutrina espírita caísse em um território, por exemplo, que é infrutífero. Todas essas explicações que geralmente você tem no âmbito das filosofias políticas, ideológicas e tudo mais, quando elas tentam explicar a origem dos problemas sociais e econômicos, elas geralmente dão soluções e explicações que costumam ser imperfeitas, costumam ser imprecisas, as interpretações variam, muitas vezes determinados pontos não são consensuais. Se você pega, por exemplo, em questões de economia, você vai ver, por exemplo, que existem na própria ciência econômica muitas explicações diferentes sobre fenômenos da própria economia e de questões socioeconômicas. Então, você tem um grupo, né, uma escola das áreas das ciências sociais e econômicas que explicam determinado problema e determinados problemas e determinadas questões da vida social de uma forma, outros explicam de outra, outros têm uma teoria completamente diferente. Então, ou seja, a doutrina espírita, como ela não tem o objetivo direto, né, e o escopo de estudar essas questões de forma direta, Kardec recomenda que o espiritismo não deveria entrar nesse mérito, porque o que ele vai aderir? Ele vai pegar que explicação sobre determinados problemas da vida humana. Ele vai aderir à explicação A, a B ou a C, e a doutrina espírita deve evitar a associação com teorias que ainda não são consensuais nem mesmo nas suas áreas de estudo, sob pena de que o espiritismo fizesse, por exemplo, adesão a uma determinada explicação ou teoria e que mais tarde ela passasse por uma refutação. Perdeu-se todo o tempo com aquela explicação e, no final das contas, aquela explicação revelou-se falsa. Então, que o espiritismo se mantivesse na sua postura de promover o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo e fizesse as suas questões e a sua análise da sociedade de um ponto de vista transcendente, espiritualista, e não se ocupasse dessas divisões. E eu complemento aqui também, Eric, porque é o seguinte, são 3 pontos que geralmente eu destaco. Por que Kardec gostaria que o espiritismo estivesse longe dessas questões que ele chamava também de irritantes? Em primeiro, porque o espiritismo, ele não dá crédito a essa capacidade, por exemplo, de você criar uma determinada ideologia de engenharia social. Há uma determinada explicação ou solução para os problemas humanos que fosse baseada, por exemplo, num argumento racional e que pudesse surgir, ser instituída, né, de baixo para cima na sociedade, de maneira a promover uma reforma de toda a sociedade, da economia, né, da nossa vida em comum. O que acontece? A doutrina espírita ela demonstra que as mudanças sociais, o chamado, por exemplo, mundo de regeneração, que deverá surgir com o passar do tempo, ele tem que surgir de forma espontânea. Ele não pode ser construído de forma planejada e programada para daqui a não sei quantos anos, quantas décadas. O que o Espiritismo diz é o seguinte: os homens é que devem se reformar primeiro, procurar a sua espiritualização, o seu desenvolvimento intelecto-moral, e aí o indivíduo sendo reformado, evoluindo, adquirindo essa nova instrução, as massas vão poder se transformar e elas é que, a partir dessa transformação, serão capazes, de uma maneira, digamos assim, espontânea e com um determinado passar do tempo, construir esse mundo novo, esse mundo de regeneração,
resolver essas questões que abrangem a nossa sociedade. Então, não adianta você implementar algo dessa forma, né? Não adianta você planejar uma mudança social baseada na razão, até porque a razão ela é falha. Então, não adianta um planejamento baseado na razão e nem com data marcada para acontecer. As transformações, elas ocorrem da espiritualização do indivíduo e, com o passar dos anos, também de forma a ser construída espontaneamente. É o que eu entendo a respeito dessa questão, por exemplo, de por que Kardec inicia evitando toda essa exposição do. Alguém quer fazer alguma contribuição sobre isso? Bom, na mesma toada do Erivelto, pegando aí o mesmo gancho, o mesmo espírito da explanação que ele fez, eu gostaria de lembrar, de ressaltar o trecho que ele citou brevemente, citou uma parte do trecho, mas eu gostaria de citar o trecho inteiro da Revista Espírita de setembro de 1866. Na verdade, é um texto que está abordando lá o caso dos irmãos Davenport, que não vem ao caso aqui detalhar, mas lá se comenta o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica. A gente não vai aqui debater a natureza, os aspectos doutrinários, que isso dá uma outra live, mas o Espiritismo é uma doutrina filosófica que toca em todas as questões humanitárias, pelas profundas modificações que traz às ideias, faz encarar as coisas de outro ponto de vista. Daí para o futuro, inevitáveis modificações nas relações sociais. É uma mina fecunda onde as religiões, como as ciências, como as instituições civis, colherão elementos de progresso. Mas porque toca em certas crenças religiosas, não constitui um culto novo, aí vem a parte que o Erivelto mencionou, como não é um sistema particular de política, de legislação ou de economia social. O ponto aqui para mim é o seguinte: a nossa preocupação hoje aqui, fundamental, a preocupação que contemporaneamente ganhou contornos de certa urgência, porque se nós observarmos na história do Espiritismo, desde os tempos de Kardec, os problemas e desafios que o movimento espírita enfrentou, as experiências cismáticas no movimento espírita, as experiências de infiltrações misticoides, de doutrinas estranhas à natureza do Espiritismo, a proposta cultural em que o Espiritismo se constitui, todas elas, apesar dos grandes males e dos grandes problemas que criaram e que entronizaram no movimento espírita, parecem, de alguma forma, em alguma medida, pequenas perto do potencial de estrago apresentado pelo problema que nós hoje enfrentamos. Se nós pegarmos, por exemplo, o rustenguismo, que deixou uma marca cultural profunda no movimento espírita, sobretudo no Brasil, a gente vai ter no rustenguismo uma atitude perante a doutrina que deforma a natureza da doutrina, deforma a postura doutrinária em relação às revelações espirituais, nos coloca numa posição de crença relativamente acrítica às revelações feitas através de um único médium ou por um único espírito. Mas o alicerce da moralidade cristã, que a gente poderia até expandir no uso corrente da expressão, falar na moralidade judaico-cristã ocidental, que é um paradigma cultural no qual o espiritismo se desenvolve, apesar da sua universalidade, permanece, em boa medida, intacto perante essas correntes espiritualistas que tentaram se intrometer no edifício doutrinário. Agora, quando nós temos as propostas de politização tentando penetrar no movimento espírita, como diz o nosso amigo Marco, geralmente essas propostas de politização derivam de edifícios materialistas, de propostas originárias materialistas, sendo o materialismo o antagonista primordial do espiritismo, aquele que o espiritismo veio combater. A gente tem um problema muito mais sério, porque ele vai atentar contra todo esse edifício. Ele vai minar esse edifício dessa moralidade cristã, que o espiritismo referenda, sem ser uma denominação
ou mais uma corrente interna ao cristianismo tradicional, por assim dizer, a religião instituída do cristianismo, o espiritismo referenda essa moralidade cristã como o modelo de moralidade universal a que a humanidade deve aspirar. E contra esses pilares é que essas propostas politizantes vão atentar. Como diz esse trecho da Revista Espírita, o espiritismo toca, isso vai ser repetido por outros intérpretes do edifício doutrinário, a exemplo no Brasil, do Deolindo Amorim, o espiritismo toca em todos os problemas do conhecimento humano, em todas as áreas do conhecimento humano, de alguma forma, de alguma sorte, ele toca porque ele estabelece um paradigma de existência para o seu adepto. Não se trata de uma opinião isolada sobre um aspecto, apesar de o foco do espiritismo ser o estudo do espírito das suas relações com o mundo material, mas ele toca em todas as partes, em todos os departamentos do conhecimento humano, sem confundir-se com esses departamentos, sem impor-se aos ditames e à natureza interna desses departamentos. A exemplo da ciência natural, com que o espiritismo dialoga, mas na qual ele não pontifica. Quem vai determinar as descobertas em matéria de química ou em matéria de física são os químicos e os físicos, não são os espíritos e muito menos os espíritas. Mas a gente dialoga com essas descobertas científicas, com essas áreas do conhecimento. E as áreas sociais também são impactadas pela construção ética e moral que o espiritismo desenvolve nas suas obras fundamentais. É uma construção, sobretudo, ética e moral, mas tem impactos sociais. E eu separei para esse começo da nossa conversa aqui, só para isso não deixar de ser mencionado, porque eu sei que cada tópico desse valeria também uma live própria, mas eu separei uma visão panorâmica de algumas questões que são sociais, que fazem parte do debate político e que o espiritismo ele toca nelas. Algumas delas sem muito aprofundamento, mas ele toca nelas. A começar pela questão da escravidão, que era um debate político importante no tempo em que Kardec sistematizou a doutrina, o espiritismo toma uma posição muito franca, baseada nos seus postulados éticos e nos postulados cristãos, sobre esse assunto. O espiritismo é completamente contra a escravidão. Já no Livro dos Espíritos, essa condenação está expressa. Nós temos ali na terceira parte da obra, novamente, questões éticas, mas que têm impacto na parte social e política. Nós temos a defesa da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, a tolerância com a pluralidade dos pontos de vista. Kardec mais de uma vez diz que o espiritismo respeita a liberdade de expressão das outras correntes de pensamento, reivindicando para si próprio o mesmo direito. O que por si só já é uma manifestação social, porque o espiritismo está dizendo o seguinte: olha, nós queremos viver, queremos existir numa sociedade em que as diferentes correntes de pensamento se expressem. Isso é um posicionamento sociopolítico, em alguma medida, né? Nós temos lá o desejo de que todos sejam vistos como iguais, dignos do mesmo respeito, né, ontológico, como criaturas de Deus e perante a lei, né, todos os homens, independentemente de cor, de religiosidade, de classe social, da posição financeira ou dentro do edifício social em que estejam inseridos. Nós temos posicionamentos muito claros da doutrina espírita sobre o aborto e sobre a pena de morte, né, criticando ambas as práticas. Não são os temas mais abordados na doutrina, mas a posição é clara no conteúdo doutrinário a respeito desses tópicos, que são tópicos, eu não preciso nem enfatizar, que até hoje fazem parte do debate sociopolítico, né? Nós temos uma posição clara do espiritismo sobre as mulheres, sobre os direitos a serem equiparados entre os sexos. Lá diz no Livro dos Espíritos, na questão 822A, por exemplo, que a lei humana deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, e todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação marcha com a barbárie. Kardec, até na Revista Espírita de junho de 1867, a gente tem um comentário ainda dentro desse departamento da emancipação da mulher, e que fica claro que, apesar disso, né, Kardec tinha algumas posições, ele traz para dentro da Revista Espírita algumas posições, críticas a certos excessos a que o movimento feminista até hoje se entrega, que certamente algumas militantes feministas não ficariam satisfeitas com o que Kardec lá diz,
quando ele fala, por exemplo, que as mulheres que tentam ser tal qual homens, né, efetivamente se igualar aos homens em todos os sentidos, para além do mesmo respeito legal, ele diz que elas reconhecerão que só terão a perder na troca, porque a mulher de atitudes muito viris jamais terá a graça e o encanto que constituem a força daquela que sabe ficar mulher. Aí vai ter gente arrancando os cabelos, né? Então, a gente tem esses posicionamentos sociais todos na doutrina, e a gente tem também posicionamentos sobre os quais eu acredito que vale a pena falar mais adiante, não nesse momento da conversa, posicionamentos sobre a questão das riquezas, né, que o nosso amigo Eric certamente ainda vai levantar. Então, existem esses posicionamentos gerais em questões sociopolíticas expostos na doutrina como consequências da sua formulação ética. Mas esses posicionamentos não constituem uma adesão específica a este ou aquele partido, ou a esta ou aquela linha político-ideológica, o que isto sim seria colocar o espiritismo numa seara que não lhe compete. Tanto um liberal clássico, para usar aqui alguns rótulos políticos, tanto um liberal clássico ou um liberal conservador, quanto, digamos, um social-democrata moderado, poderão estar minimamente de acordo em relação a essas pautas. O que o espiritismo claramente estabelece é uma incompatibilidade com propostas totalitárias, ditatoriais, que, inclusive, tanto as propostas fascistas na Europa, quanto as propostas comunistas, a exemplo de Cuba, quando esses regimes se implementaram, pela própria incompatibilidade, eles fizeram muito mal ao movimento espírita, onde quer que eles tenham agido. Censuraram, perseguiram e desarticularam o movimento espírita. Então existe, só para deixar isso claro, existe na doutrina espírita um certo conjunto de posições derivadas da sua visão ética. A preocupação do espiritismo é com a moral, é com a transformação individual. Os efeitos coletivos dessa transformação virão, mas devem partir dessa transformação individual. Esse é o campo com que o espiritismo se ocupa. Ele vai se ocupar das questões espirituais e morais. Ele não vai se ocupar de questões que são transitórias, que valem para os debates do mundo, mas que não têm tanto impacto assim do ponto de vista espiritual. Mas ele tem essas posições gerais. Elas só não significam aderir especificamente a um rótulo ou uma corrente político-ideológica particular. Aderir a essa disputa por cargos ou essa disputa por fazer valer certas visões mais genéricas ou mais propriamente econômicas da organização social. Perfeito. Alguém tem mais uma questão a contribuir? Então, a gente tinha pensado no próximo tópico, né? Eu coloquei aqui até para destacar, falar sobre a tentativa de formatar consciências para adotarem um posicionamento ideológico enviesado, servindo-se do discurso do que o verdadeiro espírito deve votar neste ou naquele, ou se opor àquele, né? O que a gente pode dizer sobre isso, né? O espiritismo, ele diz em quem você pode ou não votar, que você deve se opor a determinado político, X ou Y, né? Quem pode responder sobre isso? Eu posso contribuir com uma fala, depois meus colegas podem aí complementar. Essa questão é tão interessante, Eric, porque as pessoas acham que de uma proposta moral, como o Lucas acabou de comentar, você pode vincular necessariamente a uma proposta ideológica partidária já existente, como se ela fosse uma decorrência natural. E esse tipo de postura, ela é falaciosa, porque justamente quando a gente vê o que tem por trás da tentativa de você capturar a imagem do espiritismo para se atrelar nesta ou naquela proposta, você esbarra necessariamente num problema ético, primeiro porque o espiritismo, como foi comentado muito bem pelo Erivelto e pelo Lucas, nessa questão do posicionamento em termos de propostas político-partidárias, Kardec nunca se isentou de alertar para isso, e eu vou resgatar a frase de Kardec que foi comentada. Ele faz um alerta para os espíritos contra essa armadilha de se trazer esse assunto para a casa espírita, porque é uma armadilha mesmo dos detratores. Eles querem fomentar essa discussão para capturar uma imagem, capturar uma proposta, para implantar ou para incutir um pensamento hegemônico
no sentido de que a minha filosofia, a minha maneira de ver o mundo é a mais correta, o espiritismo está de acordo, logo quem pensa diferente não tem moral ou não tem ética suficiente para ser considerado espírita. Né? Ou seja, existe uma subversão de valores onde você tenta atrelar o conteúdo moral do espiritismo com propostas partidárias ideológicas, que é um absurdo. Tanto é que, se nós entendermos a geração que Kardec estava, né, eclodiam ideias sociais de todos os lados. Não era uma ideia social, eram várias ideias sociais, muitas delas com um intuito totalitário de querer você formatar o indivíduo, de formatar consciências, e quem não pensasse igual deveria ser afastado ou até eliminado, conforme o tipo de proposta que você teria. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente identificar no discurso hoje, né, que é lamentável, mas hoje as pessoas usam a seguinte frase: o espírita deve se posicionar desta ou daquela maneira, porque o espiritismo é a favor disso ou contra aquilo. Eles reinterpretam, eles ressignificam, né, a proposta espírita com a sua convicção particular, achando que nós temos que votar, como outras ideologias ou outras filosofias, por cabresto. Nós não voltamos por cabresto, nós não nos posicionamos por cabresto, porque alguém disse que nós devemos fazer isso ou aquilo. O que o Espiritismo valoriza é o livre-arbítrio, é a liberdade de consciência. Ora, se nós valorizamos a liberdade de consciência, e como cidadãos nós temos todo o direito do mundo para escolher este ou aquele caminho para uma sociedade melhor, porque todos pregam uma sociedade melhor, quem será apto a dizer que não, o espírita só pode escolher este caminho, porque o outro, ele corrobora com atitudes antiéticas. Isso aí é uma reinterpretação falaciosa da maneira de interpretar essa realidade. E eu até acrescento mais, e eu acho que todos aqui têm essa possibilidade de, depois de contribuir, né, com algum exemplo ou até alguma fala. Quando nós tratamos dessa questão do espiritismo ser capturado, a imagem dele ser capturado para legitimar posicionamentos pessoais, o que essas pessoas querem simplesmente é amplificar o seu raio de ação. Eles querem que outros pensem como eles pensam, eles querem ocupar espaço, eles querem conquistar mentes e corações. E aí vem um discurso pernicioso de que muitas doutrinas totalitárias, elas se disfarçam de doutrinas humanitárias, quando, na verdade, quando elas são colocadas em prática, elas eliminam quem não pensa igual. Né? Então, você não pode chamar uma doutrina que literalmente fuzila, né, ou prende, ou exila quem pensa diferente, não admite a pluralidade de ideias, como se fosse uma doutrina fraterna. E aí vem essa questão da fraternidade que o Espiritismo se posiciona, de respeito a todas as formas de pensar, e é por isso que Kardec tinha como companheiros, né, militantes no sentido de doutrina, né, outros adeptos, com as mais diferentes correntes ideológicas, com as mais diferentes formas de pensamento, e ele respeitava a todas, ele não punha um rótulo de que você pode ser espírita e você não, porque você abraça essa ou aquela maneira de ver uma sociedade melhor. Esse tipo de postura nos falta hoje, porque existem pessoas que tentam... não só agora, sempre nós tivemos isso na história, né, do Espiritismo, Kardec já fazia isso, e no Brasil, em particular, vários momentos da história, nós vivenciamos isso também. Pessoas que querem trazer a sua postura totalitária, e vou reforçar o que o Lucas comentou, geralmente oriundas de ideologias materialistas que interpretam a sociedade de uma maneira materialista, desconsideram completamente a individualidade para impor uma posição coletiva sobre o indivíduo. Esse tipo de postura, ela elimina necessariamente aquilo que nós mais temos de caro, né? Que é a fé raciocinada e que é a liberdade, né? O livre-arbítrio, a responsabilidade sobre os nossos atos. Nós não conseguimos evoluir se nós não formos responsáveis e senhores de nossos atos. Não precisa ninguém dizer para nós o que a gente vai fazer, nós somos responsáveis por fazer isso. Então, quando alguém vem dizer o espírita tem que votar nesse, tem que votar naquele, tem que se posicionar assim ou de outro jeito, vamos olhar com olhos questionadores.
Quem é essa pessoa para superar a minha liberdade de consciência? Quem é essa pessoa se dizendo a voz do Espiritismo? Alguém tem essa capacidade? Não tem. Então, se nós temos essa possibilidade de refletir sobre os nossos atos, muito menos aqueles que vão querer formatar a nossa consciência para suas convicções pessoais. Então, fica o alerta, né? Não só de trazer o assunto que o Erivelto lembrou, essas questões que Kardec chamou de irritantes, mas com o intuito de formatar consciências. Então, vamos só deixar esse ponto, e aí eu abro para os meus colegas também, para que a gente não tenha, pelo menos, a responsabilidade, né, de querer tolher o livre-arbítrio do outro, porque nós somos cidadãos, podemos discutir o que nós quisermos em sociedade como cidadãos. E ao fazermos isso, nós estamos agindo como qualquer outro ser humano. Nós estamos em sociedade, vivendo em sociedade e nos posicionando. Mas não é o rótulo espírita que vai nos obrigar a fazer este ou seguir aquele caminho. Então, isso, as pessoas que querem formatar consciências, querem fingir que não existe. Elas querem achar que só tem uma consciência, que é a delas, e que deve ser seguida. Então, fica aqui essa reflexão para a gente entender que não existe esta de voto de cabresto, e muito menos posicionamento de cabresto do espírita. É isso. Eu gostaria de complementar, Marco, em cima dessa opinião que você acabou de emitir. Já houve também um caso, na época do Espiritismo nascente, de determinadas pessoas cobrando certos posicionamentos políticos da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, tanto posicionamentos políticos quanto religiosos. A edição de março de 1863 da Revista Espírita, ela apresenta esse caso que é bem interessante. Havia um dos correspondentes de Kardec, ele é identificado apenas como Senhor M, e ele era habitante da comuna me parece que Tonnet-Quarante, que é uma das comunas, um dos municípios franceses. Esse senhor M, ele tinha feito uma pesquisa com médiums e havia conseguido algumas comunicações espirituais, e com essas comunicações ele pretendia fazer o lançamento de um livro que misturava conceitos espíritas com questões religiosas e políticas também. Mandou uma carta para a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, pedindo que a sociedade se manifestasse a respeito daquele livro, dos conteúdos, das questões que eles manifestavam, e que a sociedade fizesse isso numa espécie de sessão solene. Kardec, para poder dar voz também a essas questões, marcaram uma reunião no dia 13 de fevereiro de 1863 para analisar essa carta do senhor M. E o resultado da ata dessa reunião é que a sociedade negou completamente entrar nesse assunto para evitar que a sociedade tomasse partido ou fizesse comentários de juízo de valor a respeito das questões religiosas e políticas que estavam naquela obra que seria então publicada. E é interessante que Kardec, na edição de março de 1863, ele faz o seguinte comentário, que eu até separei aqui. A sociedade não hesita em declarar que considera tal publicação inoportuna e perigosa, pois ela poderia fornecer armas aos inimigos do espiritismo. Isso que você falou aí de tomar certos posicionamentos, isso pode, na verdade, no momento que você adere a um posicionamento que a origem filosófica e ideológica vem de questões materialistas, você está dando arma ao principal antagonismo, né, do espiritismo, que é o materialismo. Então, ele ainda continua assim. Em consequência, ela, né, no caso a sociedade, acredita que é seu dever desaconselhar, como desaconselha toda publicação própria, ao falsear a opinião sobre o fim e as tendências da doutrina. Então, ele joga que a doutrina espírita não é só a Sociedade Parisense, a própria doutrina deveria se afastar dessas questões, pelo perigo que elas incitam. E aí vem naquilo que eu havia comentado no início desse nosso estudo, que o Espiritismo ele tenta se afastar dessas soluções de origem material. O Lucas também explanou muito bem essa questão, porque essas questões de origem material, elas não conseguem elucidar os problemas humanos da forma completa. Falta a elas um componente espiritualista, um componente que está na origem de todos esses problemas, e a falta desse componente da visão espiritual e transcendente do ser humano
é que não dá a nenhuma filosofia ou ideologia política da face da Terra de resolver todos esses problemas. E na mesma edição, Kardec vem e faz um comentário bastante interessante do que seria, por exemplo, do ponto de vista espírita, o que iria, de fato, trazer uma solução para os problemas humanos, né? O ponto de vista transcendental e espiritualista da doutrina espírita. Ele vem e comenta da seguinte forma, na mesma edição em que ele dá essa resposta ao Sr. M, né? As questões de fundo devem passar à frente das questões de forma. Ora, as questões de fundo são as que têm por objeto tornar os homens melhores, visto que todo progresso social ou outro não pode ser consequência do melhoramento das massas. Esse melhoramento das massas através da evolução intelecto-moral. É a isto que o Espiritismo tende, e assim prepara os caminhos a todos os gêneros de progressos morais. Querer agir de outra forma é começar um edifício pelo telhado, antes de assentar os alicerces. É semear antes de haver preparado o terreno. É o que eu disse. O Espiritismo é cético em soluções totalmente materialistas e que acreditam que uma intervenção direta na sociedade poderia trazer benefício. Como todas as questões políticas desse nosso mundo material, elas tendem para essa questão, a gente vê que a doutrina espírita, em tese, apesar de ter o seu ponto de vista ético-moral e de como esse ponto de vista ético-moral vai atuar na vida em sociedade e nos problemas humanos, ele observa que não adianta atuar diretamente nos problemas se o mal não for podado diretamente em sua raiz. Então, ele mesmo diz aqui, né, é semear antes de haver preparado o terreno. Então, a doutrina espírita, ela tende a fazer a preparação do terreno espiritual e moral para poder promover essa modificação que vem de forma espontânea e não planejada como as ideologias e as filosofias políticas entendem. Né? Só trazendo algumas ilustrações, como disse o Marco, para o que foi dito aqui, seguindo novamente, pegando carona no Orivelto, não cabe às sociedades espíritas ou ao ambiente do espiritismo, por exemplo, discutir se o Banco Central deve existir ou não, se a empresa X ou Y deve ou não ser privatizada, muito menos se a operação de investigação jurídica ou policial fulana ou cicrana está seguindo a lei ou não, ao contrário do que acreditam certos abaixo-assinados de manifestos que andaram rolando por aí. Não cabe às sociedades espíritas discutir essas questões. É bem claro na explanação do Orivelto o porquê, ficam bem claras as razões. Ilustrando ainda uma coisa que o Orivelto falou lá atrás, que eu esqueci de comentar, a questão do contexto histórico do Segundo Império de Napoleão III, a gente tem na Revista Espírita de julho de 1868 um artigo intitulado justamente O Partido Espírita, em que a gente vai ter ali uma notícia no Senado de uma figura do governo tratando, denunciando o espiritismo como se fosse um partido. O espiritismo é um partido que ameaça as instituições imperiais do Império de Napoleão III, e tem um trecho em que tem um artigo citado nesse texto que Kardec publicou na revista, em que o autor diz o seguinte: ainda não conhecíamos todos os nossos perigos, não eram, pois, suficientes o Partido Legitimista, o Partido Orleanista, o Partido Republicano, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Partido Vermelho, sem contar o Partido Liberal, que os resume a todos, se acredita no Constitucional. Era mesmo sob o Segundo Império, cuja pretensão é dissolver todos os partidos, que um novo partido devia nascer, crescer e ameaçar a sociedade francesa. O Partido Espírita? Quer dizer, ele lista no texto uma série de partidos que existiam na época. Sim. O que prova, se nós fôssemos seguir a linha de raciocínio desses que relativizam as considerações de Kardec, considerando que ele as fez apenas porque temia ou receava o autoritarismo do Império, que hoje, a situação sendo diferente, cabe ao espiritismo se transformar numa bancada partidária, vamos criar uma bancada espírita, a bancada espírita vermelha, né, especificamente, vamos criar uma bancada espírita para se somar aí à bancada evangélica, à bancada X ou Y. Né? A esses que dizem isso,
fica o questionamento: seria Kardec mais covarde? Né? Seria Kardec um espírito de menor envergadura do que as lideranças desses outros partidos da época, que já se manifestavam, já ocupavam seu espaço no debate público? Seria isso, ou seria de fato, como nós estamos aqui sustentando com base no que o próprio Kardec disse, ou seria de fato uma questão da natureza da doutrina ser protegida, não se envolvendo em temas e em escopos que não lhe dizem respeito? É uma questão para eles pensarem. As doenças, os desafios, os problemas até mudam, são mais ou menos graves, mas o remédio continua sendo, para o movimento espírita, regressar aos fundamentos de Kardec, manter-se nos fundamentos kardecianos. E o que o Marco falou, trazendo aí, dentro da questão do Eric, a questão da tentativa de se impor ao movimento espírita um determinado candidato, uma determinada linha, não posso deixar de me recordar de algumas experiências que tive com confrades nossos, até especificamente um que deixou aí uma grande obra, deixou um trabalho útil de enfrentamento a outros tipos de problemas no movimento espírita, problemas históricos no movimento espírita, mas que se deixou levar por essa linha de politização do espiritismo e não gostou. Aí vem a intolerância deles com as ponderações críticas necessárias a serem feitas, não gostou e cortou relações, né, comigo, simplesmente porque disse que havia uma contradição entre questionar ou criticar o conteúdo da literatura mediúnica, dizendo que Kardec está acima disso, mas dizer que Karl Marx está acima de Kardec, né? Dizer que as atitudes de Kardec são interpretadas, devem ser interpretadas por causa da classe social a que Kardec pertencia, né? Como se a gente pudesse diminuir o nosso sistematizador dessa forma. Então ficaria a ilustração desse tipo de discurso conveniente da intolerância que essa linha tem ganhado, tem adquirido dentro do nosso movimento espírita no quadro contemporâneo. Eu só queria complementar, Lucas, que, por exemplo, apesar depois da posso complementar espírita, também, pode falar. Vou já passar para você. Apesar da doutrina espírita não entrar nesse mérito dessas questões do mundo material, das questões políticas nesse sentido, dessas soluções politizantes, é claro que o espírita, como cidadão, como alguém que vive nesse mundo material, ele tem a sua preferência política, ele vai atuar na sua sociedade em prol da melhoria dela, das formas que ele acredita serem possíveis. Ele pode atuar tanto através da política, quanto através de alguma ONG, de alguma outra forma de sociedade, né? Então, o espírita, ele é uma pessoa, ele vai ter uma ação social na sua vida cotidiana, na sua comunidade, no seu país. Então, uma coisa é o espírita, as suas crenças e como que ele vai atuar nessa agenda da ação humana, né, na nossa vida material. Como que ele acredita, como que ele deve fazer. O que cabe ao espírita, nesse caso, é pegar os parâmetros, né, éticos, morais da doutrina espírita para ser o norteador de como que ele vai fazer essa atuação. Se eu sou um vereador, deputado, prefeito e tal, e eu sou espírita, tenho isso como meu regulador moral, como o meu balizamento ético, é claro que nessa minha atuação político-partidária, ou numa ONG, ou numa associação, qualquer que seja, eu vou utilizar esse fundamento ético para balizar o meu comportamento onde eu estiver. Então, uma coisa é a doutrina espírita, seu escopo e seu objetivo, outra coisa são os espíritas e como eles acreditam que eles devem atuar na sociedade. Ok, Marco? Bem rápido, na verdade, depois o Arthur, ele até também gosta de comentar essa questão, mas é o seguinte, o discurso, eu diria quase subreptício, né, que é utilizado, é o seguinte: as pessoas que querem trazer esses assuntos para formatar consciências dentro da casa espírita, eles usam o argumento que se você não discutir na casa espírita, então você é um alienado. Se você não levar para a casa espírita, então você não participa da sociedade. Isso é completamente fora de propósito, porque, como cidadãos, nós já fazemos isso, nós nos posicionamos, nós nos manifestamos contra ou a favor, não importa o direcionamento, mas nós temos essa característica. Só que na casa espírita, em nome do respeito e da fraternidade, a gente não vai ficar dialogando ou conflitando, né, as ideias. Então, esse discurso subreptício de que se você não levar para a casa espírita, então você não discute, é falso.
Nós, espíritas, somos plenamente conscientes dos nossos deveres como cidadãos. Então, ninguém precisa falar para a gente que, se não discutir na casa espírita, nós seremos alienados. Nós não somos alienados. O que essas pessoas, militantes políticos, querendo subverter a ordem, é levar para a casa espírita o seu direcionamento. E aí, essas pessoas ficam bastante incomodadas quando um espírita, dando a sua posição como cidadão, se coloca contra o que eles acreditam, porque daí eles acham que não deveria falar. Se for alguém famoso, então, aí eles se mobilizam, né, para destruir a imagem daquele que falou. Então, vejam que tem 2 pesos e 2 medidas. Quando eles querem levar para a discussão, mas quando alguém se posiciona como cidadão, e não é de acordo com o que eles pensam, eles se colocam contra. Então, veja que existe uma série de conflitos éticos, inclusive, né, nesse discurso. Né? Então, é mais nesse sentido que eu queria só destacar, que nós não somos alienados, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo, mas eu pelo menos, e eu acho que ninguém aqui vai levar para a casa espírita essas discussões, se o governo, como o Lucas falou, se o governo vai ser mais ou menos intervencionista, né? Não é aí que a gente vai discutir, é na concepção de cada um, é isso. Perfeito. Eu achei muito importante o Erivelto falar o que disse, porque no começo do movimento espírita também houve esse erro. O erro contrário, né, de achar que o espírita individualmente também não tem que se envolver com política, que a política é uma coisa do mal, né, como se não coubesse a nós tomar a nossa parte, né, no desenvolvimento da sociedade, de acordo com os nossos julgamentos, de acordo com as nossas possibilidades. Então, houve isso, inclusive nos círculos do movimento espírita lá no século XIX, final do século XIX no Brasil, houve no próprio Reformador publicações falando em afastamento total, em rejeição total. Então, realmente, esse é outro problema que a gente precisa também explicar, demonstrar que não é por aí. Também não é essa a orientação que está sendo trazida. E o que o Marco falou... Seria um outro extremo, né? É outro extremo. E o que o Marco falou é que ninguém quer trazer, na verdade, ninguém quer trazer discussão para o movimento espírita. Eles querem trazer a imposição da visão dele. Discussão é balela, é o discurso fingido que eles usam. Mas discussão ninguém quer. Eles querem que a gente acredite. É o pensamento crítico que não critica. É baixar a cabeça para a agenda deles. É isso que eles querem. Aliás, é uma coisa que, né, corroborando tudo que já foi falado, né, muito bem explicado pelos amigos aí, aquilo que nós temos observado, né, dentro dos centros espíritas e hoje através da internet, né, nas redes sociais e aqui também no YouTube, onde esses indivíduos têm feito aí suas lives, com as suas convocações, as suas reclamações, né, inclusive com um tom que a nós nos pareceu muito agressivo, inclusive, né, completamente destoante do tom harmônico que todo espírita procura adotar, né? Ainda tem nome mesmo da fraternidade, da própria tolerância que deva predominar não somente entre nós, como em todo o mundo, né? E nós, particularmente, assim como os amigos aqui presentes, estamos realmente bastante preocupados com os rumos que o movimento espírita tem tomado. Nós que aí, ao longo do tempo, nos posicionamos como verdadeiros observadores do movimento espírita, principalmente aí, como já foi citado, a questão do rustanguismo, mais propriamente do ramaticismo, né? Que até, de certa forma, todos nós fomos bem-sucedidos em fazer com que essas tentativas de formação de seitas ao largo do espiritismo fossem devidamente colocadas em seu devido lugar, que efetivamente não é espiritismo. E eu preciso dizer que é com maior preocupação ainda que nós vemos esse atual momento, onde se tenta realmente tornar o centro espírita um sindicato, um centro acadêmico, um partido político, tudo, menos o centro espírita. Quer dizer, como já foi dito aí, todos os objetivos do espiritismo acabam ficando para trás, uma vez que a reforma, a modificação individual, né, através do combate aos vícios morais, o egoísmo, o orgulho, acabam ficando de lado para que se possa adotar aí, ou se possa debater, por exemplo, como já foi mencionado aqui, isso efetivamente tem ocorrido,
na proposta de se debater política pública dentro do centro espírita. Né? Quer dizer, como o Lucas falou, se o Banco Central deve ser intervencionista, ou se não deve ser intervencionista, quer dizer, isso foge completamente ao escopo, né, do espiritismo. Né? E, como foi dito, a aparência é de tolerância, de democracia, né? Essas palavras são muito utilizadas, mas para encobrir uma total intolerância. Se tenta também agora, como se faz aí fora, dentro do espiritismo, colar uma série de adjetivações àqueles que não pensam como eles, né? Como nós já conhecemos, fascistas, misóginos, racistas, tudo quanto é tipo de adjetivação negativa, para justamente se referir a quem não pensa como eles. Então, nós viemos aqui denunciar essa impostura, que vem sendo estimulada por vários indivíduos que já vinham com uma certa influência dentro do movimento espírita, acabaram se desvirtuando, né, se desviando dos seus objetivos para atender a esses outros interesses completamente terra-terra, completamente materiais e materialistas, dentro de uma doutrina espiritualista, né? Quer dizer, então com muita preocupação, inclusive adotando um linguajar, né, bastante interessante aí e completamente fora, como, por exemplo, como quando Kardec diz que o espiritismo é uma ciência de observação e uma ciência de caráter progressivo, e aí se pega essa afirmação e se diz que o espiritismo é uma doutrina progressista, né? E nós fizemos até esse esforço de irmos ao dicionário para verificar se são sinônimos esses dois termos, né? E nós verificamos lá que progressivo quer dizer aquilo que avança, que evolui, segue em frente, evolutivo, que se desenvolve gradualmente, aos poucos, por etapas, gradual. E isso é realmente o espiritismo, mas como uma revelação que é, assim como a revelação mosaica, a revelação cristã, né? O espiritismo também progride, assim como tudo progride no mundo, atendendo à lei do progresso. Agora, se nós formos ver lá o termo progressista, indica uma pessoa que defende o progresso social e político e o indivíduo não conservador, segundo o dicionário, do campo da esquerda. E ainda diz assim, que é a favor do progresso, das transformações políticas ou de reformas sociais, que simpatiza com o pensamento socialista ou marxista, embora não pertença a esses partidos. Então, são esses os significados, né, de progressivo e progressista que, espertamente, essas pessoas têm tentado confundir, né, em relação aos seus significados, para atrelar o espiritismo às suas ideologias, né, tanto políticas quanto econômicas, enfim. Quer dizer, o que se tenta fazer, concluindo, não é o espiritismo tendo uma visão sobre tudo isso, né? O espiritismo tem uma visão sobre a proposta socialista, a proposta conservadora, a proposta essa ou aquela, mas sim essa proposta ideológica, principalmente no campo socialista, querendo imprimir ao espiritismo que ele deve pensar ou que não deve pensar. Então, é com muita preocupação, e eu aqui aproveito para convidar a você que é um dirigente espírita, ou mesmo aquele que é um frequentador, um simpatizante, ou mesmo alguém mais empenhado dentro do movimento espírita, que denuncie isso, né? Que evite fazer crescer dentro do seu núcleo espírita ou qualquer tipo de atividade esse tipo de pensamento, porque realmente isso é altamente destrutivo, né? Para esse já tão combalido movimento espírita, que acaba tendo que lutar em duas frentes, um contra um misticismo exacerbado e agora contra o materialismo. Perfeito. Eu acho que até a palavra progressista até aparece na doutrina, algumas passagens, quando Kardec fala das ideias progressistas. Mas ele diz lá, pelo fato do espiritismo assimilar as ideias progressistas, não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista. Então, o problema é que as palavras, infelizmente, elas sofrem polissemias profundas, e não há como equiparar o sentido com que o termo era usado na época. A gente até poderia, de novo, isso dá outra live,
né, uma discussão sobre a questão filosófica do positivismo da época, do século XIX, o conceito de progresso, etc. Isso dá outra live, dá outro tema que é impossível a gente discutir aqui. Mas a gente já pode dizer de antemão que o termo progressista, no sentido com que ele é usado hoje no debate político, que é basicamente esse que você trouxe aí no seu dicionário, não é o que Kardec quis dizer nas passagens doutrinárias, evidentemente. Inclusive, a gente poderia, Lucas, me permitir um comentário, alguém ia falar? Não, era só para essa subversão. Obrigado. Essa subversão linguística, né? Eu vou até trazer aqui o livro 1984, né, do George Orwell, onde se cria a nova língua para você ter um direcionamento conceitual e ideológico sobre diferentes coisas. Mas eu vou pegar só a palavra liberal. Liberal, a origem dela, né? E depois aí o Lucas pode dar uma aula também disso daí. Mas se a gente pegar o sentido clássico inglês de liberal, obviamente, é aquilo que nós entendemos como origem no sentido de você estar vinculado à liberdade, necessariamente. Essa palavra liberal depois teve conotações outras políticas e tal, mas no sentido inglês, ela significa o oposto a governos ou a direcionamentos totalitários, que formatam, que tentam intervir na sociedade de uma maneira muito intensa. Nos Estados Unidos, o termo liberal foi subvertido para designar grupos que fazem justamente o oposto do que se fazia na Inglaterra, que são grupos vinculados a ideologias materialistas e que necessariamente têm a proposta de intervenção do Estado, do governo, na vida das pessoas, né? Então, veja que a subversão das palavras é um artifício que é utilizado por diferentes estrategistas para fazer com que as pessoas se iludam mesmo, e acham que estão comprando uma proposta de vida de uma sociedade melhor. Cuidado, você não vai comprar uma proposta humanista em regimes totalitários materialistas, não existe isso. Não dá, não tem regime totalitário materialista que promova isso na história da humanidade. Então fica aqui só essa reflexão. Acho que o Erivelto queria comentar alguma coisa. Eu achei muito oportuno o Arthur trazer essa questão da palavra progressista, né? Progressismo também, porque eu já vi uma definição que, na atualidade, a palavra progressista, esse adjetivo, ele faz referência no sentido político como ele é usado atualmente, né? Ideológico e tal. Progressista seria toda a doutrina ou ideologia que ela tende a promover algum tipo de reforma social baseada na razão e num planejamento prévio. Então, a gente vê que, com base no pensamento espírita, originalmente constituído, o movimento espírita não se define dessa forma. O movimento espírita não chancela ideias de reforma social baseadas em planejamentos prévios e em questões racionais. Não é esse. O tipo de planejamento, aliás, de planejamento não, de evolução social que a doutrina espírita promove, de reforma, é uma reforma espontânea que vai surgindo ao longo das gerações por meio da transformação intelecto-moral, né? Então, a gente vê que, nesse sentido de progressista, a doutrina espírita não se encaixa. Ela não tem essa conotação materialista e ideológica nesse sentido político. Agora, a palavra progressista, num sentido mais amplo do progresso, inclusive do próprio progresso moral mesmo, intelectual, a doutrina espírita se coaduna perfeitamente. Foi muito bom, Lucas, trazer esse trecho aí da Revista Espírita, em que Kardec fala, apesar do espiritismo estar dentro de várias ideias progressistas, ele não se faz, como, Lucas, que você diz lá? Não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista, com risco de mais tarde receber um desmentido da experiência e de se dar ao ridículo de haver patrocinado uma obra inviável. Exatamente, ou seja, a doutrina espírita, nesse sentido, ela defende o progresso moral, intelectual, o progresso baseado na sua concepção do transcendente, que vai impactar na nossa vida material, porém, não é campeão cego de todas essas concepções, como o Lucas destacou ali. Ou seja, não é qualquer ideia que recebe o nome de progressista que a doutrina espírita vai, obviamente, chancelar. Se tem o nome de progressista, mas está contrário àquilo que são os princípios, os métodos, o escopo e o objetivo da doutrina espírita, obviamente não tem como
fazer parte. Então, da mesma forma que Kardec dizia que era melhor tomar cuidado com certas palavras na hora de se definir a doutrina espírita, na hora de utilizar também esse termo progressista em relação à doutrina espírita, é preciso também ter muito cuidado, porque senão você vai dar a ideia do espiritismo de algo que ele não é na sua totalidade. Então, acredito que essa discussão que o Arthur trouxe aí é fundamental para gerar também esse esclarecimento, e porque certos adjetivos atrelados ao espiritismo traz mais confusão do que explicação. E o que ainda nos assusta ainda mais, né? Quer dizer, a gente vai... São tantas as questões que a gente não vai conseguir tratar realmente numa live só, mas já fica aí o convite, né, para quem quiser já ter uma ideia de como as coisas estão caminhando. Já se tem dentro desse meio aí, dentro desses grupamentos que se arvoram em tornar o espiritismo mais uma seita com caráter ideológico e materialista, já se defende, por exemplo, pautas como o aborto e a eutanásia, né? Então, só para dar uma pitadinha aí de curiosidade, para que os amigos continuem nos acompanhando, que nós traremos aí muitas discussões seríssimas, né, no que tange a essas questões, que já começam já a ser tratadas de uma maneira completamente antidoutrinária dentro dos centros espíritas, passando por cima, né, completamente do ensino dos espíritos, para, então, abraçar, como nós já dissemos, né, outras abraçar posicionamentos que não são do espiritismo. Então, essas pessoas veem o espiritismo apenas como um meio, né, de ocupação de espaço, como já foi dito, né, assim como mais ou menos como ocorreu na Igreja Católica com a teologia da libertação. Então, eu acho que a gente já pode colocar uma das questões que a gente tinha pensado, que é falar sobre a igualdade, né, absoluta defendida pelos socialistas, e a questão da propriedade. Eu vou aqui compartilhar a tela, compartilhar o artigo, né, que está no blog do Marco, que eu tinha escrito. Aqui na questão 811, Kardec vai perguntar aos espíritos, né, a igualdade absoluta das riquezas é possível? Existiu alguma vez? A resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõem a isso. Aí ele continua, 811a. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, né? Ou seja, ele diz aqui que esses indivíduos, né, os socialistas que defendiam essas ideias, são sistemáticos, ambiciosos ou invejosos, né? Então, e tem outro texto aqui que é interessante citar, o texto de Erasto sobre essa questão da igualdade, né? Revista Espírita, 1861, outubro, né? Epístola de Erasto aos Espíritas Leoneses. Eu não vou ler tudo, vou tentar fazer um resumo aqui, né, para não ficar muito extenso. Ele diz: o Erasto, né? Acabo de pronunciar a palavra igualitária. Julgo útil nela deter-me um pouco, porque não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis, pois, ao contrário, repelimos energeticamente tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial. Antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados, né? Ou seja, Erasto se coloca claramente aqui contra o comunismo antissocial, né? Como está claro aqui, inegável. E sobre a questão da propriedade, pode falar. Não, estamos concordando aí, que é inegável, né? Quer dizer, você tentar uma interpretação dúbia em relação a um trecho tão claro é algo inconcebível. Sim, o pessoal diz que Erasto estaria falando de um tipo específico de comunismo, né? Mas não, o texto não coloca isso, né? O texto está claro aqui. Bem claro. E sobre a questão da propriedade, vou colocar aqui.
na questão 882, né? O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? A resposta: Deus não disse, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César? É o comentário de Kardec. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o trabalhar e de viver, né? Ou seja, é um pensamento aqui bem parecido com o de liberais como o John Locke, né? Pensamento justnaturalista, né? Ou seja, a propriedade privada é um direito natural, né? Fruto do trabalho, né? O que contraria o pensamento marxista, né? Que quer a abolição da propriedade privada, né? Através de um processo revolucionário. Esse texto é tão claro que eles já criaram, acho que os amigos vão poder desenvolver isso melhor, uma explicação. A explicação deles é que os espíritos que se comunicaram com Kardec eram essencialmente europeus e ainda estavam, sabe, iludidos sobre as ideias que tiram na vida terrena. Então, a gente não tem que esquecer isso, porque é ainda reflexo da vida material, né? Das concepções materiais que eles tinham ainda em vida. Né? Passando até por cima da questão do critério de concordância universal, onde Kardec recebeu missivas, cartas, comunicações de várias partes do mundo. Então, já parte de uma premissa falsa, né, fantasiosa, para tentar, então, derrubar esses argumentos que são tão claros e foram muito bem separados pelo Eric para começar a explicação dessa questão tão importante. Lá na introdução do Evangelho, Kardec diz que se comunicava com mais de 1000 centros sérios ao redor do mundo, né? Lá no texto sobre o controle universal. Então, já em 1854, né, já tinha essa quantidade de organizações que faziam essa correspondência. Sim. Eric, não tem aquele trecho também aí da Revista Espírita, se eu não me engano, de 63, que Kardec comenta sobre o comunismo, o adultério, a ordem social? Eu acho importante também. Eu acho que no seu artigo tinha. Isso. Esse daqui não é. Isso aí. Posso ler aqui. Revista Espírita, 1863, fevereiro, né? Sermões contra o Espiritismo, né? Aqui ele vai falar de acusações que estavam fazendo contra o Espiritismo, né? De acusar o Espiritismo de ser comunista, de falar contra a família e tudo mais. Ele diz: se fazemos essas citações, é para mostrar a que argumentos os adversários do Espiritismo se reduziram para atacá-lo. Com efeito, é preciso estar muito desprovido de boas razões para recorrer a uma calúnia como aquela que o representa, pregando a desunião da família, o adultério, o abortamento, o comunismo, o transtorno da ordem social. Temos necessidade de refutar semelhantes afirmações? Não, porque basta remeter ao estudo da doutrina, à leitura do que ele ensina, e é o que se faz de todos os lados. Quem poderá crer que pregamos o comunismo depois das instruções que demos sobre esse assunto no discurso reportado em extenso na narração na nossa viagem de 1862, né? Que na Viagem Espírita, na obra Viagem Espírita, ele também fala dessa questão, né? Não sei se vai ser útil ler também, porque vai ficar muito extenso, mas para quem quiser ler tudo, eu vou deixar aí na descrição o artigo, que é completo. Eric, eu gostaria de pegar um gancho nisso que o Arthur acabou de falar, a respeito desse pensamento moderno, que é muito discutido hoje, de que, por exemplo, toda a codificação espírita, ela seria resultante, né, de questões de crenças pessoais dos espíritos, né, que se manifestaram, da equipe espiritual, ou do próprio Kardec, ou até mesmo algumas concepções, por exemplo, que a gente vê de alguns pesquisadores, né, de ciências da religião, de antropologia e tudo mais, que também fizeram pesquisas, né, sobre o caráter e a história do espiritismo, e passaram também a dar definições a ele. Então, existe a ideia de que todo o conteúdo da doutrina espírita é baseado em premissas, em crenças que os envolvidos, né, tanto Kardec, os médiums e os próprios espíritos da equipe espiritual estavam inseridos, e aí resultou no que resultou do conteúdo da doutrina, ou até mesmo que a doutrina espírita ela seria, por exemplo, uma derivação de outras doutrinas que já existiam antes, ou que ele é uma junção de doutrinas, um tipo de sincretismo.
Mas quando a gente vê esse tipo de argumentação, a gente vê muito isso em pesquisas, por exemplo, que, mesmo essas pesquisas sendo sérias, elas sendo importantes para a gente conhecer também alguns aspectos da história do espiritismo, e assinadas, por exemplo, por algumas pessoas como Lynn Sharp, aquela brasileira Sandra Jacqueline Stoll, François Laplantine, mesmo esses pesquisadores, por mais que eles tenham um bom método e uma pesquisa muito bem feita, eles caem também numa questão seguinte: eles se baseiam de um ponto de vista materialista. Apesar deles terem pesquisado sobre a origem do espiritismo, o conceito do espiritismo e tudo mais, eles praticamente não acreditam na questão de que o espiritismo provém de um conhecimento espiritual, que a codificação espírita veio através de uma forma de conhecimento, né, pneumático, um conhecimento feito através de uma revelação espiritual, e que aqui foi codificado através de um método científico e transformado em doutrina. Então, ou seja, até que se houve um método científico na composição, eles concordam, mas de que houve uma fonte espiritual, algo transcendente por trás daquele conteúdo, eles praticamente negam isso. Muitos desses pesquisadores, eles são agnósticos, são ateus, eles não compartilham dessa opinião. Então, no momento que eles tentam fazer as suas explicações acadêmicas sobre a origem do espiritismo, eles vão buscar teorias de outras questões. Eles vão dizer, por exemplo, que o espiritismo descende do socialismo utópico, que o espiritismo descende do liberalismo francês, que o espiritismo é derivado do movimento X, do magnetismo, etc. e tal, como se apenas isso fosse possível para explicar a origem do conteúdo do conhecimento espírita. No outro ponto, vem essa questão também dessa influência, dessa dimensão macro-social, né? De que o conteúdo espírita, além de ser uma junção, né, um sincretismo desses movimentos anteriores, ele seria também decidido por esse conteúdo final através dos médiuns que fizeram parte, das adesões que eles tinham aos seus conhecimentos filosóficos, às suas ideologias políticas e tudo mais, às suas concepções espiritualistas, e que teria a ver, então, a postura dos médiuns, daqueles que atuaram na codificação, na organização, como Kardec, e até dos próprios espíritos, como o Arthur falou, que muitos acreditam que eles eram europeus, que eles eram católicos, que eles eram cristãos e tudo mais. Se você pegar, por exemplo, o que disse um epistemólogo francês do século passado, o René Taton, ele dizia, por exemplo, que quando você organiza uma doutrina ou uma teoria científica, qualquer que seja, pouco importa como foi a fonte da organização desse conhecimento. Isso não é importante. O que importa é se esse conhecimento tem uma capacidade de explicação forte. Se ele dá conta de explicar todos aqueles fenômenos que ele se propõe a investigar. Então, toda a doutrina espírita é uma grande teoria, é um grande paradigma que vem investigar vários pontos da realidade espiritual e também da realidade material. No momento que a doutrina espírita vem explicar esses fenômenos, explicar tudo aquilo que ela pretende estudar, se todos esses princípios são coerentes e dão conta de prever situações futuras que podem vir a acontecer, se elas podem, por exemplo, guiar a capacidade de pesquisa no âmbito espírita e dão conta de fazer toda uma explicação complexa e harmônica de tudo isso que é estudado, esse é que é o ponto importante. Então, ou seja, se isso tudo fosse verdade, se o espiritismo fosse tudo aí, porque Kardec está sob o jugo da sua concepção de classe lá no século XIX, das suas crenças políticas, pessoais, religiosas, etc., então tudo que ele falou é derivado disso. Mesmo que isso fosse totalmente verdade, ou até se a gente pensasse de uma maneira radical, não, Kardec inventou tudo isso da cabeça dele. Ou esses médiums produziram esses conteúdos apenas de forma anímica. Então, mesmo que se chegasse a esse ponto de vista radical, nada disso iria importar, porque a teoria espírita dá conta de tudo. Ou seja, a gente pode dizer que a cosmovisão espírita ela é bastante coerente, ela é bastante completa, porque ela consegue responder tudo o que vem a dizer sobre a origem dos seres, a origem da vida, a origem do homem, o significado da vida, a moral, a relação do homem para com Deus, para com seu próximo, para com sua sociedade. Então, ou seja, se essa cosmovisão ela tem coerência, ela consegue dar conta de uma série de explicação de fenômenos
e problemas da nossa vida espiritual e material, isso é o que importa. Então, a gente vê que usar esse tipo de questionamento, ele praticamente não leva a nada. Se você simplesmente desconsiderar a formação da teoria espírita com base nesse julgamento, você estaria também cometendo um erro epistemológico, porque isso não retiraria também, né, isso não iria impedir de que a doutrina espírita seja uma expressão da verdade, que a sua teoria está correta. Então, ou seja, esse tipo de explicação, ele não tem nenhum tipo de validade por esse ponto de vista. Então, a gente vê que o que importa é qual é a capacidade de explicação da doutrina espírita. A doutrina espírita dá conta de todos esses fenômenos, de explicar, de ter uma cosmovisão coerente, de promover a modificação do ser humano? Ele tem condições de comprovar a origem do seu conhecimento? Isso é que é o importante. Todo o restante é uma espécie de balela, e que usar esse argumento para fazer revisões do conhecimento espírita simplesmente é um erro epistemológico e é também, na verdade, uma conclusão apressada do que seria o paradigma espírita. Outra estratégia que eles têm utilizado tem sido a de, por exemplo, além de Jesus, né, que o Espiritismo é o modelo e guia da humanidade, de modelo e guia da humanidade, ele passou a ser uma espécie de revolucionário, né, preocupado com as querelas do mundo terreno em termos de divisão de riquezas, repartição de riquezas. E também se utilizam de alguns indivíduos que tiveram destaque dentro do movimento espírita no passado, como, por exemplo, Anália Franco e Eurípides Barçanufo. Dizem eles que Eurípides Barçanufo era um progressista porque tinha uma preocupação com o social, e Anália Franco era uma feminista porque defendia a maior participação das mulheres na sociedade. Essa é uma estratégia muito já repisada, né, e já bastante conhecida, de você pegar elementos, né, indivíduos de destaque e dizerem que eles pensavam dessa ou daquela maneira, para que a sua ideia realmente estivesse ali referendada nessas pessoas, né, a tal do argumento de autoridade. Como se, por exemplo, como se dissesse assim, olha, eles faziam assim porque pensavam dessa maneira, como eu estou pensando, e você que não pensa dessa maneira, você é contrário a tudo isso. Como se quem pensasse diferente deles fosse, por exemplo, contra a maior participação da mulher na sociedade, ou fosse contra, por exemplo, os trabalhos de atendimento social, que vise aí a proporcionar melhores condições para as pessoas em termos de subsistência. Então, é uma maneira de você colocar, olha, nós somos aqui do bem, só nós pensamos no bem, no coletivo, na sociedade, e vocês não, vocês são a representação do mal, porque vocês não agem dessa maneira, acham que não... Enfim, né, quer dizer, é como se fosse assim, o joio e o trigo, eles obviamente são o trigo, e todo o resto que não pensa como eles, não é espírita, é tudo aquilo que não presta, e tudo aquilo que nós já comentamos, né, das mais variadas adjetivações, para que você, então, tenha o outro como uma espécie de adversário seu e eles possam, então, fazer com que você se sinta, ou as pessoas se sintam diminuídas por não pensarem como elas, né? Eu queria só comentar que justamente nessa linha, e a gente não está aqui fazendo nenhuma crítica a este ou aquele grupo em particular, é o conjunto de pessoas que se tentam valer do espiritismo para impor as suas ideias, né? Sim. Mas eu acho curioso, porque muitos desses grupos, eles se dizem donos da verdade, né? No sentido de terem um monopólio das virtudes, inclusive, né? Então, qualquer coisa que eles identifiquem que está vinculada a uma virtude que eles tentam assumir só para eles tentam capturar a imagem dessa pessoa para falar que era desta ou daquela linha, né? E, nesse sentido, eu acho muito perverso quando algumas revisões históricas tentam ser feitas do tipo de colocar que Kardec abraçava ou bebia dessa ou daquela fonte
ideológica, porque naquela época tinham adeptos que bebiam, abraçavam dessa fonte, né? E, então, nesse sentido, eu vou citar um deles só, porque eu acho que ajuda a gente a refletir. É dito erroneamente, que Kardec teria algum tipo de vínculo, né, com o socialismo utópico, né? Porque existiam adeptos que estavam vinculados ao socialismo utópico, como também tinham liberais vinculados ali. E, nesse sentido, eu vou citar adeptos que eram espíritas, mas que eram seguidores do Fourier, que eram seguidores de um dos grandes nomes, né, que foi associado ao socialismo utópico, e que ele aceitava a reencarnação, e foi citado, inclusive, por Kardec no Catálogo Racional, quando ele coloca ali uma obra recomendada, de obras diversas, né, mas ele cita o Fourier não pela proposta social dele, mas por ter também nas suas ideias a reencarnação. Mas, para se ter uma ideia da contradição que representava o conjunto, né, do fourierismo, o Fourier, nos seus falansterios, né, aquela proposta de núcleos comuns, né, onde você compartilhava a vida e a propriedade, Kardec coloca uma nota no Catálogo Racional, onde ele destaca exatamente isso. Ele fala assim, olha, Fourier tem o ponto de contato, a reencarnação, perfeito. Só que Kardec, com todas as letras, nós não compartilhamos das mesmas ideias sociais. Ele fala que nós temos caminhos diferentes. Exatamente, esse daí mesmo. Olha lá, concordo em alguns pontos, buscando a melhoria social, um pouco mais para baixo, buscando a melhoria social e a fraternidade, embora por meios diferentes, ou seja, ele já separa aí os meios de chegar lá. E para quem não conhece a história do Fourier, apesar da proposta dele, ele deu uma comunicação, inclusive na Revista Espírita, está lá em abril de 69, a comunicação é de março de 68, mas foi publicada em abril de 69, aonde um discípulo dele pergunta como é que ele via, né, o desenvolvimento das ideias, e ele reconhece ali, a duras custas, mas ele reconhece que errou dentro de uma proposta normal de aprendizado. Ninguém está criticando isso, a gente erra conforme a gente vai evoluindo. Mas ele tinha propostas morais altamente duvidosas e conflitantes, principalmente com relação à família. Nos falansterios dele, ele não tinha essa concepção de monogamia, era poligamia que ele desenvolvia, ou que ele pregava nos falansterios. Isso está relatado historicamente. Então, não vamos achar que, pelo fato de terem discípulos de Fourier espíritas, então o espiritismo era socialista utópico. Não é nada disso. Então, as pessoas têm que parar de ouvir simplesmente associações indevidas que alguns historiadores maquinalmente tentam fazer e tentam influenciar nos seus discursos, nas suas narrativas, como se isso fosse verdade. O espiritismo não é socialista utópico, não tem essa característica, porque ele tem outras propostas. Alguns itens esbarram, alguns itens têm convergência, sim, de melhoria social, mas outros não. Então, não dá para pegar pedaços de uma doutrina, de uma linha, só o que interessa, e falar, tá vendo? É igual. Não é igual. Tem pontos muito conflitantes. Então, fica aqui só a reflexão nesse sentido. Tá? Exatamente, né? Eu coloquei na tela os trechos mencionados pelo Marco, né? Tanto o trecho do catálogo, né? Que Kardec diz que o espiritismo admite as ideias na parte espiritualista, né? Da reencarnação, e também a parte da comunicação onde o Fourier se diz arrependido no mundo espiritual, aqui, né? De abril de 1869, né, na Revista Espírita, para quem quiser conferir. Só complementando o que disse o Marco, além do Fourier, a gente tem também um outro socialista utópico importante, da famosa tríade dos socialistas utópicos, o Robert Owen, que era um espiritualista moderno, né, americano. A gente tem o Fourier e tem o Saint-Simon, que também é francês. O Saint-Simon também é citado na Revista Espírita algumas vezes. A gente tem lá também a referência a saint-simonistas ou ex-saint-simonistas que se convertem ao pensamento espírita. E tem uma citação interessante na Revista Espírita de junho de 68. Não é Kardec quem escreve, mas ele reproduz um artigo escrito por um engenheiro, Émile Borot,
A Religião e a Política na Sociedade Moderna, por Friedrich Ernst Schneider, né? O nome é complicado, você me perdoe. Me parece o texto ser uma análise desse trabalho desse autor, e o Émile Borro comenta o seguinte, né? Até favorece ele ser um engenheiro para ele conhecer o pensamento do Saint-Simon, porque Saint-Simon, para quem não sabe, foi professor do Augusto Comte, né? E esse tipo de pensamento industrialista que o Saint-Simon e o Comte advogavam, de uma sociedade industrial que comandaria os rumos, né, da organização social, ele tinha muita penetração nos meios matemáticos das engenharias, assim que o positivismo chega no Brasil. E esse engenheiro comenta lá a respeito do autor o seguinte: deixamos de lado a parte do livro que trata da ordem social e da necessidade de uma religião imposta, porque o autor, ainda imbuído dos princípios de autoridade que ele adquiriu no saint-simonismo, afasta-se muito, neste ponto, dos princípios de tolerância absoluta que o espiritismo se gloria de professar. Kardec não faz nenhum reparo a essa observação do autor. Então, ele publicou na revista uma crítica direta ao pensamento do Saint-Simon. Então, simplesmente por um autor ser mencionado na revista espírita, não cabe dizer, deduzir daí, que o espiritismo adote todas as suas ideias sociais, até porque, se assim fosse, o espiritismo seria uma tremenda de uma esquizofrenia, porque os autores que são citados na revista têm ideias as mais diversas. Da mesma forma como tem um artigo sobre Fourier, mais de um até, 2 ou 3 artigos que falam do Fourier, como tem texto sobre Saint-Simon, também tem um artigo em que Kardec faz uma crítica a uma abordagem que François Guizot faz a respeito do conceito de sobrenatural, mas, ao mesmo tempo, Kardec diz, nós estamos fazendo uma crítica, mas François Guizot é um homem de valor. Isso não diminui a nossa admiração profunda pelo François Guizot. Então, Kardec era um orleanista, né? Daí você deduz que Kardec era um orleanista, porque ele estava elogiando François Guizot. Ele é orleanista ou socialista utópico? Joseph de Maistre também é citado na revista Espírita. O cara era um tradicionalista antiliberal, defendia o antigo regime, o autoritarismo religioso. Então, Kardec era um tradicionalista, porque Joseph de Maistre está ali. Adam Smith também está na revista Espírita. Então, quer dizer, não dá para... Então é uma loucura completa, se a gente for pensar dessa forma. Parece que o Guizot era professor lá do Tocqueville, né? Sim. O Guizot ele foi o líder dos liberais doutrinários, ele foi ministro na França, né? Um ministro com grandes poderes naquele período antes da Revolução de 1848, depois da Revolução de 1830, e era a liderança liberal monarquista da época. Ele era influenciado também pelo pensamento de Edmund Burke, era um liberal conservador. A expressão nasce na França, a expressão conservador como rótulo político nasce na França, em referência a liberais doutrinários como Guizot, e esse cara Kardec está elogiando na revista. Então, se for por essa linha, meu Deus do céu, é uma loucura completa, não faz sentido nenhum. Então, vocês têm mais alguma colocação? Já deu 1h30. Você tem mais alguma questão? Eu vou deixar todos os links, né, que eu citei aqui na descrição, né? Eu fiz também uma live ano passado com o Lucas. A gente analisou esses trechos também. Eu vou deixar na descrição. E é isso. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Tem alguma coisa a dizer? Bem, eu gostaria de agradecer a você, Érico, por essa oportunidade, né, da gente estar fazendo aqui esse estudo. O objetivo dele é trazer uma explicação sobre a essência da doutrina espírita, o seu pensamento e os riscos que a doutrina espírita e o movimento espírita correm na atualidade com esse tipo. A doutrina espírita é o maior antagonista do materialismo. Então, a gente quis fazer esse estudo aqui porque a gente percebe o seguinte, que da forma atual, como está acontecendo essas posturas politizantes no meio espírita, o espiritismo estaria deixando de ser o antagonista do materialismo e passando a ser um fomentador dele. Então, ou seja, não teria nada mais esquizofrênico, né, para fazer referência ao que o Lucas acabou de dizer aí, do que tomar essa postura. Então, não podemos ser fomentadores de ideias materialistas, uma vez que nós somos completamente antagônicos a ele. Então, isso que eu vejo como a principal importância da gente estar fazendo esse estudo aqui e chamando as pessoas para pensar e refletir com a gente. E só tem mesmo a agradecer por essa oportunidade, esse momento.
Também gostaria de agradecer ao Eric, ao canal Espiritismo em Kardec, aos amigos Marco, Lucas e Erivelto, e pedir para que vocês compartilhem esse nosso estudo, que certamente vai contribuir bastante para o esclarecimento em relação à própria doutrina espírita, em relação a essas questões ideológicas que certas pessoas têm procurado inserir dentro do movimento espírita e dentro até da própria doutrina espírita, né? E também que isso possa servir de alerta a todos nós, né, dentro do movimento espírita, né? A gente pôde perceber que isso vem tomando uma dimensão maior desde 2018, justamente na época da eleição, uma vez que houve um incômodo por parte de certos setores da sociedade com o resultado das eleições. Algo que é lamentável, né? Porque eles não conseguem se conformar em ter perdido uma eleição. Quer dizer, é algo que ocorre em qualquer democracia, né? As democracias mais saudáveis, você tem essa alternância, né, de grupos políticos no poder. Mas aí, para essas pessoas, isso serviu como uma espécie, quase uma hecatombe, né? Uma histeria se formou em torno disso aí, e agora querem levar esse tipo de mentalidade para os movimentos espíritas, como se a gente estivesse vivendo assim, uma espécie de apocalipse, como se o mal estivesse tomando conta de tudo e que nós devemos proteger os centros espíritas do fascismo, do machismo, de tudo quanto é ismo que tem, né? E essas pessoas realmente se julgam salvadoras, não só da pátria mais, mas do próprio universo e do próprio espiritismo, o que é efetivamente lamentável. Então, mais uma vez, agradecemos aí e compartilhem, né? É o pedido que nós fazemos, essa live com todos que vocês conhecerem. Bom, eu também gostaria de agradecer, ter a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversar com vocês, aprender dentro da proposta de reflexão, e também para os nossos amigos que puderem refletir, sempre essa questão, né? Ninguém aqui está tolhendo que cada um escolha o caminho que quiser seguir, se quiser ser vermelho, amarelo, azul, que seja, mas não coloque isso, ou não tente colocar isso dentro do espiritismo, porque não é o ambiente. Então, nós valorizamos e toleramos em muito a liberdade de consciência, que cada um escolha os seus caminhos, se quer votar nesse ou naquele, se quer ser oposição ou a favor, que seja, mas não coloque isso como pauta doutrinária, porque não é, e muito menos tente cooptar pelo rótulo religioso ou doutrinário, enfim. A nossa ideia é refletir, é oxigenar e fazer com que a tolerância e a liberdade que Kardec sempre prezou e sempre defendeu, ele abraçou diferentes pessoas com diferentes ideologias, mas nunca misturou essas ideologias aos ensinamentos dos espíritos. Então, fica aqui o meu agradecimento por essa oportunidade e espero revê-los em breve para um outro assunto que tem vários para a gente conversar. Um abraço para vocês. Bom, eu também cumprimento os meus amigos aqui na live, cumprimento a quem assistiu, e um cumprimento especial ao meu amigo Eric, pelo trabalho que o canal vem fazendo, que vem merecendo todos os reconhecimentos, porque não apenas nessa discussão em matéria da questão da politização do espiritismo, mas também em outras áreas, em especial o retrato que ele tem tentado oferecer do movimento espírita global e tentar aproximar, desfazer as fronteiras entre os movimentos espíritas das diversas nacionalidades. Eu acho que isso tem tudo para gerar frutos muito importantes num futuro próximo e remoto. Em relação à questão que nós discutimos hoje, a minha conclusão é a seguinte: o espiritismo, embora a doutrina espírita seja grande por si só, seja forte por si só na sua consistência, como disse o Erivelto, nós não estamos dispensados da nossa tarefa de trabalhar, de militar pela defesa da sua pureza, do respeito à sua identidade, do respeito à sua proposta. Os agentes sociais existem, nós estamos aqui na Terra nos beneficiando do que o espiritismo nos oferece. Nós temos o dever de, dentro das nossas possibilidades, trabalhar para retribuir isso e fazer com que esse legado da doutrina espírita chegue até as próximas gerações, as gerações imediatas e remotas, da forma mais consistente e fiel possível ao que Kardec havia concebido.
Então, que nós todos aqui possamos honrar esse legado da maneira como nós pudermos, e faz parte disso defender a proposta espírita das deformações mais graves e das deformações mais imorais que têm ganhado lugar nos dias que correm. Esse é o recado final, que nós possamos estar todos sempre imbuídos desse propósito. Então é isso, eu queria agradecer ao Lucas, ao Marco, ao Erivelto, ao Arthur, né, a todos que estão assistindo, que vão assistir. E é isso, quem estiver assistindo, curta, compartilha, se inscreva. É isso, nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima.